E então já chegamos ao sábado, a sua companhia sempre aqui conosco é uma alegria. Tenho gostado de ver, por exemplo, alguns que comentam assim: já não posso mais viver sem a palavra de Deus. Eu tenho necessidade de ouvi-la todos os dias. Isso é muito bom. A palavra é mesmo essa companhia do próprio Deus. É a orientação segura pela vida. A leitura orante, então, ela vai nos ajudando sempre mais. Ouvi-la para ter esse sabor e depois aprofundar. Então, nesse sábado, eu os quero convidar à palavra que vem para nós com o evangelista Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que veio procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, Jesus continua falando do mesmo tema de ontem, falando que a vida é breve e que importa que a gente vá lendo a vida em sinais, em chaves de salvação. Não podemos ficar vivendo como se a vida fosse só aqui e agora e como se não fôssemos chamados a qualquer momento. E Jesus usa, inclusive, 2 acontecimentos do seu tempo. Foram coisas trágicas. Primeiro, um assassinato de Pôncio Pilatos, que condenou à morte pessoas e mandou, inclusive, misturar o seu sangue dos sacrifícios, fazendo uma coisa aviltante. Um judeu ter o seu sangue misturado com os sacrifícios pagãos, além de ter violentado a vida biológica, ainda violentou de modo espiritual. Que coisa tão triste. Mas Jesus disse: vocês não julguem que essas pessoas eram mais pecadoras do que vocês, porque às vezes a gente pensa assim: aconteceu isso e aquilo trágico na vida daquela pessoa, ela deve ter feito por merecer. Não, Jesus está dizendo, não pensem assim. A morte pode chegar repentinamente para todos, para bons e maus. E não pensem que vocês são melhores também. Cuidado com isso, de se achar muito prontos e bons. A conversão é necessidade para todos. Um outro acidente, ele vai dizer, aconteceu, era acidente. Uma torre caiu em cima de pessoas lá em Siloé, a torre de Siloé, né? E ele fala: vocês pensam que era porque Deus estava castigando aquelas pessoas? Não é verdade, não interpretem assim. Mas assim como eles morreram de forma inesperada, também pode acontecer com vocês. Estão prontos? Eu até citarei para vocês, é como se Jesus nos dissesse, uma parábola que ajuda vocês a compreenderem. Esse agricultor que plantou uma figueira esperando o quê? Figos? Ele não plantou a figueira como uma árvore de dar sombra. Não era a finalidade da figueira, sobretudo no Oriente, onde os figos são muito apreciados por seu sabor. Quando o agricultor foi lá colher figos, só tinha folhas. Já fazia 3 anos, a espera estava ficando longa, ele ia cortá-la, aquela figueira não tinha sentido em relação à produção de frutos, não atingiram o seu objetivo. Mas aqui ainda um tempo, é como se Jesus estivesse dizendo: eu estou intercedendo ao Pai por vocês, mas para tudo tem tempo.
A vida não é sem limites e sem fim. Inclusive não pensam que vão viver 80, 90, 100 anos. Ninguém sabe quanto tempo vai viver. Meus irmãos, é sempre tempo de produzir frutos de conversão. Independente da situação e da idade em que nos encontramos, sejam crianças, produzir frutos segundo a sua idade, adolescentes, jovens, frutos verdadeiros. Juventude não é tempo de ser desperdiçada como se fosse só para se divertir de modo inconsequente. Juventude é tempo de fazer opções decisivas por uma vida bela, por Deus, pela fé, pela igreja, por Jesus Cristo. Velhice também não é tempo de ficar só se lamentando, curtindo doenças ou caindo na farra de uma terceira idade, agora leviana. Pelo contrário, produzir frutos sempre, até doentes. Podemos produzir frutos, cada um a seu modo, mas frutos dignos de conversão. Rezemos, porque tudo é graça, não é só esforço nosso, é graça que se pede a Deus e que Ele concede porque é bom. Deus, vos agradecemos mais uma vez, porque Jesus cuida de nós. A sua palavra vem como um remédio que não nos deixa assim à deriva na vida, distraídos, como se fosse para sempre o estar aqui. Obrigado por essas palavras salutares, salvadoras, que nos reorientam no viver. Ajuda-nos a produzir estes frutos que o Senhor espera, de conversão, de justiça, de amor, de paz, de alegria. Isso vos pedimos, Pai, por Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Contamos com seu apoio nos grupos do WhatsApp, espalhando-os, manifestando-se lá no YouTube, no nosso canal. Obrigado pelas orações. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Boa missa.